Lúcifer almejava em seu coração ser igual ou superior a Deus. Por isso, travou uma verdadeira guerra no céu pelo trono do Altíssimo. Porém, derrotado, foi expulso do céu e transformado em Satanás, ou inimigo de Deus. Essa é uma das histórias mais antigas que existem, porém, ela ainda causa muita curiosidade e dúvida em muitas pessoas, cristãos e não cristãos. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos tentar entender tudo o que aconteceu na revolta dos anjos na guerra do céu. Vem comigo! Mas galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Robinho Barros e hoje nós vamos falar a respeito da guerra que houve no céu, a revolta dos anjos e como Lúcifer, querubim ungido, se transformou em Satanás. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não existe um relato bíblico descrevendo com detalhes como teria sido essa batalha no céu. O que temos são alguns textos que fazem referência a esse importante momento da história. Mas quando foi? E por que o querubim ungido se rebelou contra o Criador? Nós vamos descobrir tudo isso agora, logo depois do seu like, do seu joinha, porque o seu joinha é muito importante para nós, fortalece o canal, impulsiona ele para mais pessoas. Muito obrigado pelo seu like, bora pro vídeo. Há uma certa divergência de opiniões com relação a quando os anjos teriam sido de fato criados. Existe uma versão que relata que os anjos foram criados no segundo dia da criação. Logo após o Senhor criar o dia e a noite, o Senhor teria criado no segundo dia o céu e tudo o que nele há. E nesse momento, o Senhor teria criado os anjos que aqui habitam no céu. Porém, há uma segunda versão da história que relata que os anjos foram criados muito tempo antes da criação do mundo. Isso porque no livro de Jó, no capítulo 38, versículos de 4 a 7, Deus diz a Jó que os anjos do céu, ou seja, os filhos de Deus, se alegravam e davam louvores a Deus enquanto ele criava a terra. Então, a partir desse versículo, muitos acreditam que os anjos foram criados muito tempo antes da terra. E quando o Senhor disse, haja luz, os anjos já existiam. E nesse momento eles glorificaram e adoraram e deram louvores a Deus. Bom, independente de qual versão seja verdadeira, há um consenso em comum entre os estudiosos de que todos esses anjos que foram criados por Deus, a Bíblia não diz ao certo quantos anjos foram criados, quantos existem até hoje, porém nós conseguimos entender que são milhares e milhares e milhares de anjos. São muitos anjos que existem no céu. E entre todos esses anjos, um se destacava. Destacava tanto na sua beleza, quanto no seu intelecto e também em seu poder, em sua força. Tanto que no momento da sua criação, o Senhor o chamou de o portador da luz. Esse foi o nome que ele teve, ou estrela da manhã. E depois ficou popularmente conhecido como Lúcifer. Apesar desse nome, Lúcifer, não aparecer na Bíblia em momento algum. Dele emanava uma luz diferente, uma luz muito mais gloriosa do que todos os outros anjos. Era a própria luz de Deus que brilhava através dele. Ele era muito honrado no céu, esse querubim. Todos os outros anjos o olhavam com admiração. Todos os outros anjos o olhavam com muito respeito. Ele era o comandante da guarda, guardava o trono santo de Deus. Além disso, há alguns relatos, alguns textos antigos que nos fazem entender que talvez Lúcifer fosse o maestro dos anjos no céu. Ele regia os corais celestiais enquanto eles adoravam e glorificavam a Deus. Então ele tinha um alto nível no céu. Ele era um anjo de primeiro escalão, alto patamar, um querubim. Ele era ungido de Deus. Porém, um dia, ele viu o seu reflexo. Ele viu a sua imagem refletida até ele.
E nesse momento, algo nasceu no coração de Lúcifer. Nesse momento, um desejo sombrio de ser igual ao Senhor começou a surgir no coração do querubim. De repente, ele começou a pensar como seria ser adorado como Deus, que os outros anjos glorificassem a ele, adorassem a ele, movido por esse desejo de ser adorado. Então ele começou a disseminar entre os anjos algumas ideias que foram surgindo na sua cabeça, questionando, por exemplo, a autoridade de Deus, o governo de Deus, dizendo a eles, prometendo a eles que poderia trazer um governo melhor, mais justo que o do Criador. Infelizmente, muitos desses anjos deram ouvidos a Lúcifer. Claro, ele era um anjo de alto escalão, ele era um anjo que ele era o braço direito do Criador. Então muitos deram ouvidos a ele. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos do céu ficaram ao seu favor na grande revolta. Mas há quem diga que eram bem mais do que esses, muito mais anjos que ficaram ao lado dele. Porém, os outros anjos que eram fiéis ao Criador, que não se corromperam nesse processo, conseguiram convencer alguns anjos a voltarem para o lado da luz e abandonarem as trevas, recebendo assim o perdão de Deus e novamente um lugar ali no paraíso. Porém, os que ficaram ao lado de Lúcifer, infelizmente, tiveram o mesmo destino que ele. Há um consenso em comum entre todos os estudiosos que Deus já sabia o que Lúcifer estava tramando. Porém, em sua infinita bondade, misericórdia, Deus foi dando tempo para Lúcifer que ele desistisse daqueles planos para que ele voltasse para a luz. Mas Lúcifer abusou da misericórdia de Deus, abusou da graça do Criador. Então ele enfrentou o Senhor e o desafiou pelo seu trono. Então, nesse momento, nós vemos a entrada de Miguel, o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel ele é sempre retratado nas figuras, nas imagens, quando vemos por aí, empunhando uma grande espada flamejante e um escudo com a frase: quem é como Deus? Ele, destemido, muito poderoso, ele veio liderando todo o exército de Deus contra Lúcifer e aqueles anjos que ficaram ao seu lado. Em um determinado momento da batalha, Lúcifer, acuado, se transformou em um gigantesco e imponente dragão vermelho, tentando assim obter alguma vantagem sobre Miguel. Porém, nesse momento, a história vai dizer que Miguel atravessou Lúcifer ao meio e literalmente o arremessou sobre a terra. E a Bíblia vai dizer que 1/3 dos anjos, aqueles que estavam ao lado de Lúcifer na grande peleja, foram também expulsos do céu e foram transformados em demônios. Por isso, hoje, nós conhecemos o termo anjos caídos. Sempre quando você ouvir esse termo anjos caídos, você vai lembrar dessa história. Esse termo surgiu a partir desses anjos que caíram na terra. Há uma teoria que fala que os dinossauros talvez teriam sido destruídos no momento da queda de Lúcifer e seus anjos. Você acredita nisso? Bom, a Bíblia não diz nada, é apenas teorias, né? Teorias e mais teorias que fazem a esse respeito. Bom, independente disso, a Bíblia fala que Deus resolveu colocar em prática o seu plano, que era construir um mundo novo. Um lugar que a Bíblia vai dizer lá no Gênesis 1 que era sem forma e vazia, totalmente vazia, não tinha nada. E dali o Senhor disse: haja luz, porque aquele estava envolto em trevas. Então o Senhor disse: haja luz, e começou um novo projeto. E esse projeto ele foi construindo devagarzinho. Ele vai dizer que ele fez árvores, rios, animais para viver nos rios, animais para viver na terra, para rastejar. Fez animais para viver no céu, fez o sol, fez a lua, estrelas, construiu um lugar perfeito, um verdadeiro paraíso. Porém, precisava de algo ou alguém para dominar esse lugar. Então aí a Bíblia fala que Deus resolveu criar o homem. Só que dessa vez Deus não criou o homem como fez as outras coisas, as outras criaturas. A Bíblia vai dizer que Deus desceu e ele com as suas próprias mãos fez um boneco de barro.
E desse boneco de barro, ele soprou o fôlego de vida. E ao soprar o fôlego de vida, o próprio Espírito de Deus entrou dentro daquele boneco e aquele boneco viveu. Lúcifer, que antes era chamado de obra-prima da criação, ao ver essa cena, ao perceber que Deus estava dando mais atenção àquela criatura do que a ele próprio, então ele ficou muito revoltado, ficou muito invejoso da nova criatura que Deus havia criado. E quando Satanás viu que Deus amava aquela criatura, então ele decidiu começar a pôr em prática o seu plano de vingança contra o céu. Ele se transformou em uma serpente e ele invadiu o jardim do Éden, onde estava a criação mais bela de Deus, que ele mais amava. Ele entrou nesse lugar e corrompeu, convencendo a mulher a comer da árvore do conhecimento do fruto do bem e do mal, que era justamente a única ordem que Deus tinha dado para eles não fazerem. Porém, o inimigo, Satanás, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos que estavam no céu, do lado do Criador. Imagina se não conseguiria convencer uma criação recém-formada, né? Totalmente inocente, totalmente pura. Ele conseguiu convencer e conseguiu fazer com que o homem pecasse contra Deus. Com isso entrou no mundo o pecado, a morte, a inveja, a soberba. Tudo isso entrou junto com esse ato terrível de Satanás de destruir a humanidade. Porém, Deus, para salvar a humanidade, enviou seu Filho Jesus. Jesus veio para reconciliar o homem de novo com Deus. Reconciliar novamente o Criador com a sua criatura, que somos nós. O inimigo, ele tenta até hoje nos destruir. Na segunda carta de Pedro, ele fala para que nós estejamos sempre vigilantes, sempre atentos, porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando feito um leão, buscando a quem possa tragar. Não vamos permitir que ele venha tragar a nossa alma. Nunca vamos permitir, nunca vamos nos ceder, nunca vamos nos render, porque nós sabemos que quem luta por nós é Jesus. E no final, ele vencerá Satanás e jogará ele no lago de fogo. Ele e todos aqueles que o servirem. Porém, nós temos hoje a oportunidade de sermos livres desse terrível mal, desse terrível fim, desse destino cruel. Basta nós aceitarmos e estarmos debaixo da vontade de Deus, o nosso Criador. E você, acredita nessa história? Você tinha curiosidade? Você já conhecia esses fatos? Não? Coloca aqui nos comentários, coloca a sua opinião sobre essa história, a sua opinião sobre tudo que eu falei aqui nesse vídeo. E não esquece, clica aqui, se inscreve no canal, verifica aí se está inscrito, tá bom? Ativa o sininho das notificações, porque sempre quando eu postar um vídeo novo, o YouTube avisa você. Aí você olha lá, se você gostar e você que tiver curiosidade sobre aquele assunto, aí você pode entrar e aprender com a gente, tá bom? Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor.